lá então que a Brasil Paralelo fez um podcast chamado Os Perigos de Bob Esponja e Steven Universe. Maria, o que tu acha que é o perigo de Bob Esponja? As crianças acham que podem viver debaixo d'água, na fenda do biquíni. O Bob Esponja é gay? Bom. E o Steven Universe? Mulher? Vamos ver então Vamos ver o que a gente vai ficar sabendo aí. Você que está assistindo pelo YouTube esse corte, não vos esqueças de deixar-vos o like, assistir até o finalzinho ali. Se não quiser assistir tudo, deixa largando. E aí você assiste até o final, ou deixa correndo até o final, porque retenção também nos ajuda bastante, tá? Compartilha esse vídeo, é legal a gente conversar com outras pessoas também. Vai! Ali, mais ou menos no início dos anos 2000, eu comecei a assistir um desenho, eu lembro que eu assisti por pelo menos 1 ano, 2 anos da minha infância. Quando eu nasci. Na época de nascimento do Flávio, que é um desenho que talvez seja a origem de alguns dos nossos problemas, que é o Bob Esponja. Sim, Nossa, muito cara, eu idiota. Nickelodeon. Bob Esponja é A origem dos alguns nossos problemas. É o Bob Esponja, gente. Tá, tem Fantasia ali atrás. Fantasia é um filme legal de criança assistir? Sim. Porque eu lembro que eu achei, um saco. Sim. E 2, tem cenas extremamente perturbadoras. Tem. É, pois é. Ah, Muito eu pra acho que nos velhos tempos, Sim, as coisas eram antigamente muito era bom. melhores nos velhos tempos. Antigamente era bom. Muito, infelizmente. Nickelodeon, né? E uma curiosidade final aí, eu estendi um pouco o meu envolvimento com o desenho animado por conta do mundo oriental, né? Pokémon, Beyblade, eu lembro Gostava que de Pokémon. eram desenhos Mundo interessantes, assim, por conta daquela coisa da competição. Beyblade era competição, cada capítulo era uma competição, assim, era um cliffhanger forte e tudo. Cliffhanger muito forte. Beyblade. Porque... Maior shonen. Porque é shonen, exatamente. Shonen é focado e calcado na ideia de que tu tem que ser o mais forte, tu tem que ser o melhor e tal. Mas é um trope, enfim. Eu lembro que na época ainda tinha aqueles cards que o pessoal levava pra escola, que era uma febre. Yu-Gi-Oh! Você pegou... Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Cara, aquele negócio. Eu lembro até hoje de um programa na Bandeirantes do Leão Lobo, do Gilberto, era Sim. Gilberto Barros o nome. Ele tava falando que as cartas de Yu-Gi-Oh! Iam levar Ele é porto-alegrense, né? Pelo jeito. as crianças pro mundo do satanismo e tudo mais, assim. Pra algumas, não sei se Então, tava tão errado assim. Não sei. Hoje os pastores anos Hoje é o Brasil Paralelo, né? 90 às vezes parecem tinham um certo nexo. Cara, na minha infância foi idêntica à sua. O que me salvou foram os japoneses. Eu agradeço a eles porque foi o Kamen Rider. Black Kamen Rider. Cara, o Kamen Rider era muito legal. Tá, mas por que te salvou? Porque daí tu não teve que ver desenho gay, tipo Bob Esponja. Mas não tinha Bob Esponja na nossa época. Tinha Caverna do Dragão. Tinha G.I. Joe. Tinha Power Rangers. Inclusive, ele tá dizendo que os orientais salvaram ele, mas um dos meus desenhos favoritos, e desenhos favoritos da minha turma, era Sakura Card Captors. Que é o desenho mais gay do mundo. Sailor Moon. Sailor Moon, adorava Sailor Moon. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros tem Wiki, né? É bem homofetivo. É verdade. Fantasia homoerótica, é verdade. Dragon Ball Z era meu desenho favorito. Dragon Ball Z tem uma sequência muito bacana. Que os 3 vilões representam aspectos diferentes do mundo moderno. O Freeza Sim. é o cara obcecado por É um poder que se Freeza? torna tão hedonista. Você vê no jeito dele aquela ênfase do poder, que ele é histriônico, ele é uma figura afetada. Ele usa uma calça. Ele é uma figura afetada. Ele é hedonista. Entendeu? Ele abusa dos prazeres. O Freeza, cara, ele é um cara... Você vê claramente a corrupção do poder, como ela leva o Ah, não, tá, eu falo do Majin Buu também, né? cara a um desequilíbrio. O céu é manipulação genética. Sim, Todo o sim. drama da manipulação genética, do transhumanismo, tá no segundo arco. E a o Gula, né? Isso é verdade. O céu é manipulação genética. Sim, eu sei, mas isso não é um dos maiores vilões do nosso Eu também da não acho. modernidade. A gente não tá lidando com problemas de manipulação genética Não, hoje em dia. inclusive hoje um brasileiro foi um médico brasileiro em Boston, fez o primeiro transplante bem sucedido de um rim de porco em uma pessoa. Usando a manipulação genética. Foda. E a pessoa tá viva, tá? E foi um médico brasileiro que fez isso. Foda. Foda! Onde é que isso é um problema? É. Isso não é um problema, isso é uma solução. E o Majin Buu O Majin Buu é a gula. e Rosa. terceiro arco, que é o do Majin Buu, Isso, do Majin Buu. trata da magia, da gula e da bruxaria mesmo, do Também, esotérico. e tal. também. Tem até um demônio que evoca ele. E o Goku, fundamentalmente, é um cara do sacrifício, da pureza. Até o Dragon Ball fala da noção de que ele voa na nuvem por causa Tá da bom, pureza, Dragon né? Ball é Jesus. É bem O legal. Goku é Você tinha Jesus. Do Goku é Jesus, literalmente. Goku é Jesus, aham. literalmente. O poder dele não é outros magia. desenhos da época, o Babário, o Não. Não, o poder dele é a pureza. É o poder de Deus. Tintin. Nossa, pra mim foi Ah, Tintin é muito bom. Eu sou Tintin, muito que é fã o que a gente do... tá trazendo na VP Nossa, Select. Tintin e excelente. Doug, né? Que eles vieram... Era muito chato. Agora, assistindo agora como adulta, é legal. muito legal. Sim, aham. Como criança, eu achava um porre. É. E eu gostava muito de ler Asterix, mas eu não conseguia ler as do Tintin, que eu achava o Tintin chato até Asterix pra eu ler. adorava também. Meu pai Nossa, tinha Asterix era vários muito bom de ler. Asterix. Mas Vários o Asterix. Goku é Jesus, divulguem.
São dois quadrinhos. Um quadrinho Maravilha, europeu do quadrinho. Hergé. Hergé que era um cara super Chato. tradicional, um cara super bom. Foi super apresenta cancelado vários- na época. Tradicional. Cara super tradicional, super bom. Tá sendo cancelado agora demais, claro, assim. Porque ele a era gente super tradicional e bom, né? Daí ele tá sendo cancelado agora. trouxe o VP Select Sim. também Muito aqui aristocrata. contra todos os Mas cancelamentos. acho que Maravilhoso. o cancelamento do Tintin tem muito a ver com por ele ser uma pessoa que viaja muito, né, conhece o mundo, de alto nível intelectual. Ele Extremamente imperialista e colonialista. Mas até quando ele vai pro Congo, por exemplo, teceram muitas críticas, porque ele simplesmente vai assim, ó, aqui os costumes, né, meio bárbaros. Oh, meu Deus, falou a palavra Que bárbaro, absurdo, meu Deus, é. não sei o quê. E aí falam que é imperialista. Mas o Tintin é um dos maiores clássicos É porque é imperialista. do Claro desenhos que é. infantis. Ele na BP Select. eu lembro do Pink Cérebro também. Nossa, eu já assistia muito. Cara, a eu- musiquinha fica na cabeça. Eu tive, né? presente, eu né, tive uma então. transição. Pra mim, o Dragon Pink, Ball e o Bob Esponja são cérebro, símbolos da cérebro e o Pink e o cérebro. Tudo a ver. coisa. Porque assim, e pra mim, tudo tá simbolizado. Sabe que esses dias eu tava vendo que o Pink e o cérebro é porque os ratos, eles conseguem processar, eles sabem, a gente tá vendo isso em algum lugar, né? Que os ratos, eles têm a mesma qualidade dos humanos, que é eles sabem que eles estão pensando. Ah, sim, eles sabem quem eles são, eles sabem, Que tipo... doido, né? Eles têm sentem- autoconsciência. E eles têm empatia pelos outros ratinhos. Isso é muito louco. Num dia, o Shopping Paulista, esse mesmo Shopping Paulista aqui na Avenida Paulista, Aqui eu fui lá na loja de brinquedos. Eu fui comprar um boneco Falco. Ah, essa história eu já ouvi. E já. o boneco Falco, cara, o que acontece com Por ele? Ele que é tu quer comprar um boneco Falco de 1970 pro teu filho? É pro filho dele, né? Sei lá. barbudo, ele luta no Vietnã e ele tem um facão e uma cicatriz na cara, certo? É um boneco belo e moral. Bela moral. E aí eu fui lá comprar o boneco. Vai dar um boneco de homem pro teu filho brincar com o corpo de um homem? Depois não reclama. Falco e tal. E aí a mulher falou, não tem mais. Eu falei, não, como assim? É os anos 90, certo? Então tá acontecendo essa transição que vocês estão falando. Eu, não, acabou, agora a gente tem um outro. Eu falo, que outro? Como assim? Tu sente, Deve ser Luana, o He-Man. porque é Brasil paralelo. Ela me traz um Max Steel. E o Max Steel, ele tinha uma calça apertada. Ah. E ela era, Quase o Ken, né? E ela era verde, era uma espécie de Ken. Era um filho do boneco. No caso, era uma calça pintada. Por isso que parecia uma calça apertada. Não, é que a roupa do Max Steel, ela é preparada pro cara, pra ele fazer, porque ele faz um monte de coisa rápida. Exatamente. Ele não é um lutador do Vietnã nos anos 70. Ai, meu Deus do céu, cara. O Max Steel tem a calça colada. O Max Steel tem a calça colada. É, ele usa cropped. Ui! Ele pinta a unha. Hã? O Falco com o Ken, Não tinha entendeu? nenhum pelo no corpo também. Hoje já deve ser pior. O Max Steel de hoje deve ser... Acho que não tem mais. Deve ser uma outra coisa. E aí eu lembro que eu olhei pra aquele e falei, cara, não vou quero levar. Me recuso. Eu não me recuso. Eu não tenho... Aí eu Não, falei isso pra era ele, G.I. anos Joe, 90, cadê o tá helicóptero? falando. Que era anos 90 isso. Mas como é que tu vai ter um boneco do Falco nos anos 90? Ah, não sei. Cadê alguma... Eu quero alguma guerra, da Guerra Fria. Ela falou, não tem mais. Agora... Da Guerra Fria? Porque Eu quero um eu- boneco da Guerra eu, Fria. 7 anos. Moça, me dá um falco da Guerra Fria? Moça, me dá um espião da KGB, daí é tipo só um boneco. Tá, porque não, é que ele tá... Ele é um espião, Dá um né? Max Steel, né? Ele é um Óbvio. espião, Ele né? Ele tá undercover, ele tá disfarçado. Gente, pelo amor de Até Deus, agora, assim, ó, gente. 4 minutos dos 10 não falaram de Bob Esponja uma vez ainda. O Max Steel era namorado da Barbie de quem Que não tinha o Ken. Meu Max Steel namorava com o Ken. Tá certo. A gente tá numa nova era. Daí ela me mostrou Nossa. esses bonecos. E, cara, e foi muito louco, porque daí eu lembro que eu cheguei em casa. E mesma época de transição. E aí eu olho Bob Esponja. Não tem um personagem no Bob Esponja que, primeiro, dos homens seja masculino. Eles não são. O Bob Esponja não é masculino. Ninguém lá, Não. Porque eles não são homens. Eles não são homens. Que eu saiba, esponja não tem nem sexo. Não. Estrela do Mar também não. Que eu saiba não, pelo menos, também. O seu siriguejo, ele é pai de uma baleia. Ah, não, mas o siriguejo é o único Eu que sei, mas ele é o pai de uma baleia. Sim. Sim, é verdade. Eles fritam um hambúrguer embaixo do mar. Uma chapa. Entendeu? O Patrick vive debaixo de uma pedra. Mas ele chegou à incrível conclusão que nenhum deles é homem. Tu vê? E o Bob Esponja tem um caracol de estimação e ele caça a água do mar. Isso. Entendeu? Isso aí. Patrick O Patrick também. não é masculino e o Lula Molusco não é masculino. O único cara que é um pouco mais masculino é o Seringuejo, que é o capitalismo opressor Isso, na cruel. história. E aquilo é totalmente desvirilizante, sendo bem em vários aspectos. Ai! É desvirilizante. Bob Esponja, um desenho feito pra crianças e bebês, é desvirilizante. Tá, Deus e me quando... dá força. Tá, mas só um pouquinho. E quando o Bob Esponja fica fartão? Aí, ó. Aí, ó.
Ele tem peitinhos. Ah, mas é que daí é mastectomia. É mastectomia não, ele tem a... Ó, aqui, ó, ele com os bração aqui, ó. E aí? E aí? Vai dizer que isso aqui não é másculo. Ó, ele e o Patrick ainda, ó. Como é que alguém vê um desenho animado e fica pensando pra criança e fica pensando nesse tipo de coisa? Sabe? Tem que ter algum problema. É. Tem que ter algum problema, assim, que não foi... Sabe? Não foi bem resolvido. resolvido, Não foi sabe? bem Tem que ir no resolvido. psiquiatra, tem que ir num psicólogo, sabe? Tratar isso, porque Olha aqui, não ó. é normal. Um herói Isso fora não é d'água. normal. Olha aqui, ó, ele tava fortão aqui no Herói Fora d'Água. Aqui, ó. Que tu quer mais viril que esse Bob Esponja aqui, ó? Mais viril que esse Bob Esponja aqui. Foda, né, irmão? É foda. Os caras não assistem Bob Esponja. Aspectos. Aí eu lembro que eu olhei pra aquilo e falei, não é possível, gente. Será que é isso que tá virando essa desvirilização? Mal sabia você. Mal sabia Sim, eu. é isso. É Bob Esponja que fez a desvirilização do ser humano. Nada a ver com o capitalismo tardio. Nada a ver, nada a ver. Queria piorar. Geladeira Que abaixo. iria piorar muito. Eis que eu tô outro dia, e aí tem lá meus... Eu tô dando aula no colégio, né? E aí eu tô lá passando e os meninos começam a falar o que eles estão assistindo. Eles me falam de um tal de Steven Universo. Aí eu ligo lá pra ver o Steven Universo, certo? Que é um dos desenhos mais assistidos da atualidade. É um dos desenhos Que É? é super legal. Mas é um dos mais assistidos da atualidade. Foi 2 anos atrás, amor. Mas ele acabou antes, eu acho, já não. mais assistidos do mundo, assim. E aí eu ligo lá e... Nossa. Qual que é a história do Steven Universo? Ele tem Não é. 3 mães. Meu Deus. E aí ele tem 3 mães. Ninguém fala isso, é tudo meio... Ele tem um pai, mas o pai dele tá meio... É o cara da van, o cara que tá meio... Porque assim, ó. Eles são seres sobrenaturais. Sim, mas aqui também tem a parada assim, ó. A ideia do Steven Universe é dizer que a tua família não precisa ser uma família como as pessoas acham que uma família tem que ser. Não precisa ser uma família tradicional. Isso. E que a tua família pode ser quem tu escolhe. Isso, quem escolhe, ele escolheu morar com aquelas 3. Ele não escolheu morar com o pai dele. O pai dele aparece de vez em quando. Ele sai com o pai dele, faz as coisas com o pai dele e tá tudo bem. Tá tudo bem, acontece. As famílias são assim. Existem famílias diferentes? É só isso. É só isso. Isso que representa as pessoas em Steven Universe. Não, mano, veja bem, não é uma mulher e um homem brigando e querendo se divorciar o tempo todo e xingando tudo e fazendo as coisas na frente do filho, assim. É 3 mães. off. E aquelas 3 mães são... Na prática ele tem 3 mães. Uma delas é uma fusão de 2 mulheres que se amam. Mas é que, entende? Tipo, eu sei que elas não são mães dele, mas, né... Nossa. Meu Deus. Então são Papel meio que materno. 4, na verdade. Não sei dizer a coisa. E o Steven tem um escudo rosa. E no contexto ali, a namorada dele tem uma espada. Então, obviamente, quando você assiste... E tem tudo a ver Entendi, com o como é que universo. chama isso? Ah, não, melhor não falar. E tem tudo a ver com o que a Thaís falou, é um desenho excessivamente colorido, assim. As cores, as formas são bem exageradas. A Tinha que ser preto e branco? a análise desses caras, olha... Bah, mas com 3 mães esse Steve não deve ser lá muito viril. Aí ele tem um escudo rosa. E a namorada dele tem uma espada. Então tu já É, sabe, né? Ela que é a isso, dominante do... Isso, Ele só se defende. isso. Ou seja, ele só vê um estilo, né? Ele não sabe nada sobre a história, Nada. sobre o personagem, sobre o que ele tá passando, sobre o que ele representa, sobre o desenvolvimento dele, o crescimento, nada. Ele tem um escudo rosa Isso. e a namorada dele tem uma espada. Terrível. Então ela é a dominante, ele é o submisso. Isso aí. Que preguiça. Completamente alucinógeno, assim. Isso- E aí eu falei, cara, como que chegou nesse ponto? É isso que seus filhos estão assistindo pra começar a conversa. E você Tem falou coisa do, pior. Você falou do Falcon, eu Claro. queria voltar. Eu acho muito Mas legal. a assim, gente- Animaniacs, né? Que é de onde veio o Pink e o Cérebro, pra quem não sabe, né? Pink e o Cérebro eram personagens os ratinhos da Felícia do Animaniacs, que daí eles ganharam uma série própria. Daí não era super colorido, como se as pessoas tivessem tomado LSD. Os personagens, todos, tanto o Iago quanto os outros dois, todos eles se vestiam de... Eles faziam crossdress entre eles, né? Claro, tinha um monte de crítica social, porque tinha atores e políticos da época que a gente não entendia, porque a gente era criança. Isso. Sabe? E a gente não entendia de cultura norte-americana. Isso. Mas era um desenho super, super crítico. Isso. Pesadaço às vezes também na crítica deles. E fazer todas essas coisas que hoje eles iam achar que é lacração, né? Com certeza. de resgatar hoje para as crianças, por exemplo, meu filho tem 5 anos, eu tô mais, e eu coloco para ele Rambo. Ele já viu Rambo, Legal. adora Rambo. Tenho que ver. Por que Rambo? Tudo bem que quando eu Tá, era criança eu assistia Rambo. Eu assistia Rambo também, mas é porque Mas não é- tinha- não tinha opção. Exatamente. Não Mas é tinha que assim, ó, Netflix, não tinha Disney Plus. O Rambo 1 é um filme chato pra caralho pra criança. Eu sempre queria ver o Rambo Donis, a minha mãe falava.
O Rambo Donis. O Rambo que é o 2 é forçado. O Rambo 3 também. Mas o Rambo 1, a criança não para pra assistir. É deprimente Rambo 1. É triste. É triste porque, tipo assim, ele é um veterano de guerra que volta pra cidade, tratam ele que nem um indigente. E ele pira. Exato. Ele surta. É O uma final é ele crítica. chorando. É uma crítica, é uma crítica. Isso. É uma crítica! Isso. O final é ele chorando e pedindo pra ajudarem ele. Pedindo ajuda. É o homem machão pedindo ajuda. Olha que viril isso. Segundo eles, né? Eu acho que isso é legal. Eu achei uma ideia Gente. boa. É uma crítica muito boa que tu dá, que tu faz ao personagem. Então coloca a criança pra assistir Goonies. Rambo doidinho do centro. É, ela bota Rambo pro filho ver, mas provavelmente é o 2. Tem um Rock, desenho. Rock Balboa. Aliás, tem um também, desenho ele do adora Rambo o que é Rock. bem legal. Tem desenho do desenho? Rambo? Tem um desenho do Rambo muito legal. Então, eu acho muito Um legal. dia a gente verá Aí na quando ele BP Select, crescer, ainda não tá, né? ele vai descobrir que o Stallone morreu, já deve ficar muito deprimido. Tintin está. É resgatar mesmo essa figura masculina, essa coisa, né? O herói másculo mesmo. Ai, tomar no cu. É só isso que eu tenho a dizer. Olha, esse papinho é tão cansado. Que papinho cansado. Que papinho machista. Machista, babaca e cansado. Bota o filho pra ver o Lobo de Wall Street, então, também acho. Porque Coloca pra ver é totalmente o Kids, contrário. Você não acha Requiem mais pra um isso hoje. Você vai- sonho, já que pode tudo, né? E a gente não fala isso por uma questão de masculinidade excessiva, mas é por ter uma Não, é. referência. O que incomoda esse povo, na real, é que o Steve é um personagem super empático e sempre lida de frente com suas emoções e sentimentos. Isso eles não saberiam. É. Porque eles não sabem nada. Eles só viam umas fotos do Steven Universe. Isso. Ele nunca assistiu o Steven Universe. E o Steve tem pautas como saúde mental, autossabotagem, encontrar redes de apoio, saber enfrentar os problemas, nada disso importa porque ele tem escudo rosa. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Tem muita coisa legal na história, assim, mas aí é que tá, tu vê assim, ah não, mas o personagem viril e forte é o personagem que vai lá e luta. Não é o personagem que, tipo, consegue admitir os problemas que ele tem e lidar com eles. Não. É o que não tem nenhum problema. Claro que Ele Steven não tem mais chora, desenvolvimento. sabe? Ele não se deixa parar, ele vai em frente. Ele é o Rock, ele é o Rambo. Mas é que essas pessoas não assistem esses desenhos. Eles só Não. olham os estilos mesmo. Um modelo a ser Isso, seguido, isso. né? Um exemplo de coragem, de virtude, Isso, de o bravura, Rambo que vai é um enfrentar modelo a ser seguido. Nossa, ele é um exemplo a ser seguido, o Rambo. Olha assim, ó. Lembrando que eles estavam... Coloca pra ele pra assistir a série do Jeffrey Dahmer. Eu só quero lembrar que Rambo 3 tem aquela mensagem bonita no final, que é nossos amigos do Talibã e tal. Ah, Força na sim. luta contra os russos. É muito bom. inimigo sem ter medo ou sem pedir ajuda, digamos assim. Pra Vocês proteger já os mais viram fracos. Qual é o Porque problema o de ambiente pedir escolar, eu acho que ele tem ajuda? isso hoje. Qual é o problema de pedir ajuda? Boa pergunta. Qual é o problema de pedir ajuda? Por que tu quer ensinar o teu filho a ser um homem que esconde os sentimentos e não pede ajuda? Sendo que o Rambo é justamente ele pedindo ajuda no final. É assim que acaba o filme. Acaba o filme com ele pedindo ajuda e... Porque, na verdade, o final real de Rambo que eles iam fazer era ele acabando com a própria vida. Faz sentido? Porque, É. porque... Ele tá com estresse pós-traumático, pipipopó. Exatamente. E aí eles fizeram um final que eu achei que até que é mais corajoso, assim, que é tipo o cara pedindo ajuda e eles dizendo, não, nós vamos te ajudar e tal. Porque ele não mata ninguém, né, no filme. No primeiro filme ele não mata ninguém. E ele pediu desculpa, pediu ajuda. Mais do que na minha época, em 2000, quando... Quer dizer, 2007, 99, quando eu entrei na escola. Que... 77. Todos os homens dessa mesa são tudo traumatizados e que não resolveram seus problemas. A mulher também. O mais engraçado de tudo é que ela é aquelas que ficam assim, que elas querem muito ser aceitas pelo homem, tá ligado? Sim. Aí elas dizem assim, é isso aí que vocês estão falando é verdade. O mais engraçado de tudo é metade dos ratos de academia bombados másculos são gays. Fazer parte da comunidade às vezes exige muito. Nós femininos. Pois é, então. Isso é exatamente o inverso do que eles estão tentando falar aqui, né? Porque quando você não tem o cara forte que protege o fraco, Sim. você tem simplesmente a maldade correndo solto e pronto. Aí você vai querer resolver pelo sistema. Tem que trocar o sistema. Isso. Não, às vezes tem relações ali que é uma pessoa contra a outra e você precisa resolver ali como homem, entendeu? Então é O isso. Rock tá protegendo que fraco? Que fraco que o Rock tá protegendo e que o Rambo tá protegendo? Quem é o fraco? Ninguém. Eles não estão protegendo ninguém. É o conceito de masculinidade, entendeu? Sendo que, literalmente, eles acabaram de dizer que a namorada do Steven Universe ajuda a proteger ele. E acharam isso um problema. Que falta hoje. Eu acho que
dos desenhos que a gente tá falando, a gente tá citando vários exemplos, seja pela força, como Dragon Ball, seja pela inteligência, como Tintin, que é um explorador. Cara, um explorador, um repórter jornalístico, coisa desse tipo. Cara, Ele tá- um jornalista bom, né? Que é exato. uma coisa... Você já sabe que o desenho é bem Difícil. antigo. Tipo, ele não tá lá falando, olha, isso é fake news, vamos controlar e denunciar para a agência de checagem de fato. Não, ele tá lá... descobrindo os Meu fatos. Deus do céu. Sério. Tá lá, indo lá pro Congo falando, cara, isso aqui é primitivo, mas eu trato bem, eu tô aqui pra aprender, mas... Não, e ele arrisca. Não, olha a lógica. Ele é um jornalista bom de fato, né? Que ele vai lá e checa os fatos, tá? Daí não fala pra uma agência de checagem que trabalha com checagem checar o fato. Mas daí ele vai lá e mostra, olha fulano, isso aqui é bom. E qual é a lógica de tu criticar a cobrança de fake news com tu dizer que aquilo é bom ou não pra uma outra pessoa? Eu não tô entendendo, eu não entendi qual foi o pulo lógico que ele fez ali. Assim, sinceramente, jornalista bom é jornalista que vai atrás das fontes corretas e informa corretamente. Jornalista bom pra eles é o jornalista que fala o que eles querem ouvir, que propaga a realidade deles, que vive dentro da cabeça deles, entendeu? Porque eu nunca vi alguém ser contra a disseminação de notícia falsa. Ah, isso é fake news. Você é a Tu quer- favor de disseminação de... Não, nunca vi alguém, uma coisa, ser ruim ser tá, disseminado entendi, notícia falsa, sabe? Entendi. Ai, meu Deus, não tem ninguém falando, isso é fake news. Que bom que tem gente falando que coisa falsa é falsa. É. É normal. É. Tu acha que o Tintin faria o que exatamente? É. Se ele visse a Revista Oeste. Se ele visse o Brasil Paralelo fazendo distorção Ele ia de achar, realidade... tá triste isso aí, ó. Uhum. Isso aí é bom. Não, ele ia checar os fatos e ele dizer, não, isso é mentira. Calma, tá terminando. Isca a segurança pessoal dele pra poder descobrir a verdade. Exato. Que era a Aí. função do jornalista. A princípio era pra ser a função do jornalista. Não é. Pois é. Sim, Você aham. tem essa visão de que o jornalista é um A minha cara... função é arriscar a minha vida pela notícia. Essa é a função do jornalista. Pra Cala arriscar a a vida boca, pela... cala a boca. Exatamente. Cala a boca. Extremamente investigativo, sendo que o jornalista é um cara que acorda 3 horas da tarde, fica lá digitando, tipo, traduz Twitter. alguma besteira qualquer lá no Twitter e Meu fala, eu falo em nome da Deus ciência. do céu, seus ignorantes. Calma, Maria. Calma, Maria. Calma. Não, é um... Ignorante! Gente ignorante! Legal é isso aí trabalho é isso aí que vocês fazem. Trabalho é ficar sentado numa mesinha Reclamando falando de Bob no Esponja. reclamando de Bob Esponja. Porque nenhum dos seres marinhos apresentados em Bob Esponja é viril. É masculino. Faça-me um favor. Tá? Só você tá falando do jornalista Alan dos Santos, do jornalista Otávio Eustáquio, do jornalista neto de ditador. Otávio Eustáquio não, é Oswaldo Eustáquio. Otávio Eustáquio, foda-se. Sabe? Ó, tu tá falando do jornalista, do grande jornalista, sei lá, nem lembro o nome Rodrigo dele. Constantino. Rodrigo Constantino. Grande jornalista. Nossa, grandíssimo jornalista. Do Só Adriles- se são esses que tu tá falando. O jornalista Adriles Jorge. Porque, pelo amor de Deus, vai se olhar no espelho. Vai se fucking olhar no espelho. Fala, Kinga. Você chutou tudo lá na prova de química, meu amigo. Você me quer me falar em nome da ciência. Difícil de Nossa, lidar. intancável. Dá pra ver claramente que A tipo, arte todo mundo que suprema. critica o jornalismo É sabe bela. zero sobre o jornalismo. Zero. Vocês já pararam pra pensar? Zero. E realmente acha que jornalista tá bom. é Alan dos Santos, Acham. Otávio Eustáquio, Acham. Ricardo Constantino, Figueiredo. Rodrigo Constantino. Foda-se, eu não preciso saber o nome de verdade, o nome deles. É até bom Eu que evita o invento. processo, né? Exato. Sabe? E daí ruim é o Leandro Demore, é o César Calejon, sabe? O Eduardo Moreira. Esses daí são os ruins. Horrorizada. Como jornalista dói bastante ler, ouvir esse tipo de coisa aí.